Conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bolsonaro viaja hoje para Moscou. Ele tem um encontro marcado com o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira. Então ele viaja hoje, vai chegar amanhã, já à noite, óbvio, no horário russo, né, pelo fuso. E isso é o fuso de Moscou, né? Porque na Sibéria já será quarta-feira, quando ele chegar lá. E na quarta-feira ele terá esse encontro. Na quinta deve deixar a Rússia para ir até a Hungria, onde conversará com o chefe de governo húngaro, Viktor Orbán. É interessante essa viagem do Bolsonaro. É claro que as pessoas podem dizer que é um momento inadequado por uma razão. Mas elas não devem usar como amparo de suas declarações, usar vergonhosamente a opinião de outros países, de outros governos. Uma coisa, por exemplo, é você afirmar o óbvio. Olha, nesse momento, dificilmente o Putin vai dar atenção, ou pelo menos a atenção devida, a qualquer assunto internacional que não seja a crise com a Ucrânia e hoje com o Ocidente, particularmente com os Estados Unidos e com a OTAN de maneira geral. Dificilmente o Putin irá para o encontro decidido, por exemplo, a dedicar 3, 4 horas para conversas bilaterais. Então, sob esse aspecto, desse ponto de vista, não é o momento adequado ou mais adequado para que haja atenção devida àquilo que o governo brasileiro pretende dizer ao governo russo. Olha, queremos avançar nas relações comerciais e também no intercâmbio tecnológico. O Brasil espera obter da Rússia em algum momento tecnologia militar, tecnologia de informação, tecnologia energética e, ao mesmo tempo, ampliar o comércio bilateral, que hoje é favorável à Rússia, ou seja, superavitária a Rússia na relação comercial com o Brasil. Não são muitos os países que têm superávit com o Brasil. Geralmente o Brasil é superavitário nas relações comerciais e assim com a maioria dos países. Com a Rússia, não. O Brasil vende menos do que compra. Claro que isso tem relação, não estamos falando em volume, estamos falando em dinheiro. Isso tem relação com o atual valor do barril de petróleo e dos fertilizantes. Porque é claro que os fertilizantes são essenciais nessa relação comercial. A Rússia e um país que hoje volta claramente à esfera de influência da Rússia, que é a Bielorrússia, eles são os dois grandes fornecedores de insumos agrícolas, de fertilizantes para o Brasil. Canadá também é uma fonte importante para a agricultura brasileira, em termos de fornecimento de insumos. Mas Rússia e Bielorrússia são os principais fornecedores. E tá caro para burro o fertilizante. Até porque o preço do petróleo influencia diretamente o preço de fertilizantes. Então é claro que esse é um assunto importante. Primeiro, tentar ampliar a venda de produtos brasileiros para a Rússia, inclusive alimento. O Brasil, por exemplo, na relação com a China, o que o Brasil manda para a China? Alimento, comida e minério, basicamente. E importa, como aliás hoje o mundo inteiro importa produto industrial chinês, né? É um negócio impressionante. E hoje você pega qualquer coisa ali, você vai ver
feito na China. Agora ainda há alternativas, né? Malásia, Índia. A Índia também é uma exportadora importante de produtos industriais. Vietnã entrou nesse circuito. Mas é claro que nada se compara à presença da China no mercado de produtos industrializados, manufaturados. Os Estados Unidos, que também tem uma participação gigantesca no mercado internacional, mas também o mercado interno dos Estados Unidos é comprador, e o mais importante, comprador de produtos industriais chineses. Foi isso que o Trump tentou mudar, conseguiu uma mudança relativa, sobretaxando produtos chineses e tentando incentivar a produção em território dos Estados Unidos. Agora, no caso da Rússia, a Rússia não tem essa dependência da comida que o Brasil exporta. Ela importa basicamente carne brasileira, alguns outros produtos, e ao mesmo tempo é importante fornecedora de insumos agrícolas, de fertilizantes e também de petróleo. Então ela é superavitária. É claro, a Rússia tem hoje uma população muito menor, né, do que se imaginava há 40 anos. Projetava-se uma população russa se aproximando de 300 milhões. E a população, metade disso, daí para baixo. Então, houve um envelhecimento da população, há diversos problemas. Mas o fato é que, embora não seja um mercado gigantesco, como China, como Índia, como Indonésia, mas a Rússia é um mercado importante. Então, vale a pena negociar e, claro, tentar encontrar caminhos para que o Brasil desfrute de tecnologia russa. Na área militar, na área de tecnologia, na área de comunicação, na área energética. Não há dúvida. Mas também é claro que na quarta-feira, Bolsonaro estará diante de um Putin preocupado quase exclusivamente com a questão ucraniana. Então, sob esse aspecto, partindo desse ponto de vista, não é o momento adequado para você receber a atenção devida. Reuniões e mais reuniões, antes do almoço, depois do almoço, convite para empresários russos, participação de militares russos na discussão de transferência de tecnologia militar, de responsáveis por conglomerados na tecnologia de comunicação e de energia na Rússia. Então, poderia ser um dia inteiro dedicado à relação Brasil e Rússia. Não será, exatamente por conta desse momento peculiaríssimo que a Rússia está vivendo. Esse é um ponto. Ou seja, é o momento adequado ou não é? O Bolsonaro reiterou que os temas são esses: comerciais e transferência de tecnologia, parcerias na área militar, na área tecnológica. A área militar aqui não é exercício militar, não é nada disso. Não é envolvimento com a geopolítica russa ou com a doutrina militar russa. É tecnologia militar, não é? Parcerias nesse sentido. E, ao mesmo tempo, disse ele, a ideia de tentar abrir mais o mercado russo para produtos brasileiros, inclusive agrícolas. Aliás, a pessoa no Brasil hoje que é mais ouvida pelo governo russo é a Tereza Cristina. Só que ela pegou Covid. Então isso atrapalhou a ida da Tereza Cristina, mas claro, vão ali secretários do Ministério da Agricultura, gente que pode dar continuidade às conversas que a ministra tem tido com autoridades russas. Ela tem sido muito sagaz, tem tido habilidade de encontrar caminhos com negociadores recalcitrantes, difíceis. Não é fácil negociar com a Rússia, não é fácil negociar com a China, e ela tem conseguido caminhos, né? Ela tem sido muito competente nessas negociações. E a ausência dela é um problema a mais.
Mas é isso. Então, a imprensa pode discutir se é o momento adequado por causa da atenção que Putin dá hoje quase exclusivamente à questão ucraniana. Ele não vai se debruçar exaustivamente ali sobre os assuntos que o Bolsonaro levará à mesa. Falando em mesa, a comitiva brasileira, já tem gente lá desde a semana passada, retrasada, a maioria, claro, vai com o presidente, mas você tem de passar, ou seja, você é convidado a passar por testes de Covid. Você não é obrigado a passar. Por isso, aquela imagem de Putin e Macron nos extremos daquela mesa, 6 metros de distância, porque o Macron, estranhamente, negou-se a fazer o teste de Covid, para saber se ele estava com Covid ou não. Sim, o Macron, que tem sido repudiado por parte da população francesa, né, por seus exageros nos controles internos, nas exigências que são feitas pelo governo francês em nome da preocupação sanitária. Ele tem sido duramente criticado. Manifestações pesadas. Mantém a chance de reeleição porque os seus oponentes na eleição são fraquíssimos. Então ele tem chance de reeleição por isso. Se houvesse alguém, não precisa ser nada, um Jospin disputando, o Macron já ia para o espaço. Mas não tem. O nível é realmente baixíssimo dos candidatos. Pelo menos os conhecidos até aqui. Então, ficaram ali, mas ele não quis fazer o teste. E aí o governo russo não colocou nenhuma nota em forma de protesto, só disse o seguinte: olha, por causa da segurança do presidente Putin, e como o presidente da França negou-se a fazer o teste, decidimos que o encontro não poderia ser aqueles que são vistos, né, ou daquela maneira, naquele formato que as pessoas veem na televisão quando Putin recebe alguém. Geralmente 2 poltronas ali, 1,5 metro de distância entre uma e outra, e eles conversando ali amigavelmente e tal. Isso não é possível porque o Macron não quis fazer o teste. E aí não vamos expor o Putin a esse risco. Portanto, cada um fica numa ponta da mesa. Essa foi a explicação do protocolo, né, dos responsáveis pelas questões protocolares no Kremlin. E no Palácio do Eliseu também não disfarçaram, não. E confirmaram que o Macron tinha preocupação que fosse escolhido o material no teste que daria acesso ao seu DNA. Então, essa preocupação do Macron fez com que ele não aceitasse fazer o teste. Foi uma coisa meio esquisita do Macron, né? Ele que quer que todos sejam testados à náusea, não quis ser testado em Moscou. Por isso aquela imagem. O Bolsonaro provavelmente aceitará fazer o teste. Então talvez a imagem seja diferente ali, 2 poltronas, etc. Porém, sem a atenção que o Putin daria em condições normais. Opa, o Brasil tem coisas que me interessam, não é? Podemos fazer acordos aqui, ampliar a compra de produtos brasileiros e, ao mesmo tempo, abrir mais o mercado brasileiro para produtos russos. E o mais importante para o Putin: ter presença política no mais importante país da América do Sul. Não é nada conspiratório, nada, mas ter acesso, né? Ser benquisto, ter alguma importância, inclusive comercial, o que leva à importância política, como a China
descobriu faz tempo. E mais, ambos, como é óbvio, fazem parte dos BRICS. Brasil, Rússia, aliás, são as duas primeiras letras, B e R, Brasil, Rússia, Índia, e China e África do Sul. Então é natural que eles conversem, como é natural que o Bolsonaro converse com o Xi Jinping e tal. Então tudo isso é conversa de adulto, ou seja, é adequado, vai ter atenção devida. Outra coisa é o tipo de crítica que resolveram fazer a essa viagem. Primeiro, a bobagem de que a viagem de Bolsonaro será muito mal vista pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Pelo amor de Deus. As pessoas já tiveram mais responsabilidade com alguns conceitos. Já foram mais atentas à ideia de se respeitar a soberania dos países. O Sérgio Moro, por exemplo, veio com essa lorota de que a viagem cria um problema na relação do Brasil com o Ocidente. Mas Sérgio Moro, quando um jornalista escreve esse troço, aliás, não estou nem falando daquelas bobagenzinhas infanto-juvenis, né? Do tipo, não sei o que, tóxico, relativo a Putin e Bolsonaro. Isso é um negócio infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil. Ou seja, os epígonos de Marcuse levaram ao ridículo as ideias infelizes do pensador alemão, do Herbert Marcuse. Levaram ao ridículo, né? Levaram a uma espécie de medíocre, tão restrita, não é nem a um mundinho, a uma bolinha, mas é uma sala vazia, né? Com 3, 4 pessoas que acham que estão discutindo ali algo relevante. Se o cara falar isso na rua, as pessoas vão ficar olhando para ele e falar: o que você tá falando, cara? Que conversa é essa? Essas frescuras, né? Esse papinho furado, infanto-juvenil. Mas estou dizendo de jornalista que pretende fazer uma crítica séria, mas cai na atitude do vassalo. Isso é pusilânime. Olha, os Estados Unidos não gostaram de o Bolsonaro ir para a Rússia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, Moro, mas no caso do jornalista, tudo bem, é a opinião que ele escreveu ali, o que ele falou na rádio, na televisão, escreveu no jornal, escreveu no site. Tudo bem, é uma opinião. Mas um candidato a presidente da República, ele emite sinais o tempo todo. Quando você diz isso, Moro, quando você escreve isso, você está dizendo o quê? Que se você for eleito presidente da República, e se houver situação semelhante, crise semelhante, que você tomará a decisão que for agradável ao Ocidente, como você disse. Não a que você considerar a mais relevante, importante e adequada para o Brasil. Ciro Gomes também. Ciro Gomes também falou de consequências para a diplomacia brasileira, para as relações comerciais. Se você for eleito, Ciro, e se houver crise semelhante,
você tomará uma decisão agradável aos olhos dos Estados Unidos, da Europa, ou aquela que você considerar adequada para o Brasil? Aquela que é melhor para os interesses brasileiros. E quando o Moro fala em Ocidente, isso é outra abstração. Você tem organismos multilaterais ocidentais, como, por exemplo, a OTAN. Mas cada país olha o seu interesse. Aquilo que é melhor para si, mesmo quando faz parte de um grande bloco. A ponto, por exemplo, de o Reino Unido ter decidido cair fora do grande bloco europeu. A maioria dos eleitores entendeu que era a decisão mais adequada para os interesses do Reino Unido. Você pode discordar, você pode concordar, mas foi uma decisão soberana. Porque entenderam que os interesses britânicos estavam ficando sujeitos a interesses da grande burocracia de Bruxelas, da grande burocracia europeia. Vocês sabem o que pensa o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken? O secretário de Estado dos Estados Unidos, aquele que pode falar em nome da diplomacia americana, primeiro, definitivamente, ele não deve nem estar se lembrando que o Bolsonaro vai a Moscou. Segundo, o senhor Blinken, secretário de Estado, é o chanceler dos Estados Unidos. Era um cara que há 1 ano e meio tinha como obrigação profissional defender os interesses da Raytheon, defender os interesses do conglomerado industrial, militar e político. É preciso acrescentar, e político, dos Estados Unidos. O senhor Joe Biden, que vê sua popularidade despencar a cada semana, ele está com a seguinte aposta: se a Rússia não invadir, eu receberei os créditos. Eu reagi de tal maneira que Putin decidiu não invadir. Se a Rússia invadir, todos dirão: o Biden avisou. E o Biden tem desacreditado, boicotado todas as iniciativas diplomáticas. Todas. E mais, funcionários da Casa Branca, citados por aqueles que dizem: olha, os Estados Unidos estão avisando. Está um tal Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. Esse sujeito é peça-chave naquela mentira que foi divulgada por CNN americana, por NBC, por Washington Post, por New York Times, falando do envolvimento da Rússia com as eleições de 2016. Inventaram essa grande mentira que até hoje tem aqueles que irresponsavelmente ou infantilmente ou por serem tolos continuam repetindo. Isso já foi desmoralizado a ponto de alguns desses veículos terem pedido desculpas pela mentira. E hoje, a investigação, que aliás, de novo, Washington Post, NBC, New York Times, CNN não divulgam, tratam superficialmente, mas a investigação hoje é porque o pessoal do Partido Democrata, de Hillary Clinton, espionou o comitê do Trump
e inventou essa história. Essa mesma imprensa que jogou para debaixo do tapete os e-mails de Hillary, que jogou para debaixo do tapete 4 anos depois os e-mails de Hunter Biden, o filho de Biden, vem falar em Sullivan. E aí qual é a história? A Rússia pode invadir a qualquer momento. O problema é que não é um governo qualquer que está dizendo isso. Não é um governo qualquer. É o governo dos Estados Unidos. E isso começa a ganhar corpo. Não é? Se fosse o Japão, se fosse a Polônia, se fosse o Brasil, se fosse a Argentina, se fosse a Alemanha, nenhuma grande consequência. Mas quando os Estados Unidos começam a bater na tecla, vão invadir, eles vão estabelecendo um fato consumado. Vão dando como fato consumado uma guerra que ainda pode ser evitada. Esse é o ponto. Como, aliás, disse o presidente da Ucrânia. O Volodymyr Zelensky disse isso. Estão transformando, com outras palavras, muito mais diplomáticas, mas ele diz que os Estados Unidos estão transformando em fato consumado uma guerra que pode ser evitada. Talvez não seja evitada, talvez a Rússia invada a Ucrânia. Isso vai ter uma consequência humanitária terrível para os ucranianos. E a médio prazo também para os russos, né? Pelas sanções, etc. Mas ninguém sofrerá mais que o povo ucraniano, que ficará no meio de um tiroteio e, aliás, vendo essa crise favorecer o crescimento de partidos, de grupos neonazistas dentro da Ucrânia. A Ucrânia que sofreu terrivelmente com a União Soviética, mas também sofreu terrivelmente com os nazistas. E, de novo, ela vê crescimento de grupo neonazista, que, aliás, se opõe ao Zelensky, esse grupo, e, ao mesmo tempo, a ameaça do gigante que fica na sua fronteira, a fronteira da Ucrânia, a fronteira oriental da Ucrânia. Então, é óbvio que a posição dos Estados Unidos é, não, deixa o Olaf Scholz ir lá conversar, deixa o Macron ir lá conversar, mas como é que alguém ousa ir lá falar de negócios com esse cara que nós queremos punir? E a posição brasileira tem de ser qual? Essa viagem nos interessa. Poderiam até, e acho que deveriam, considerar o seguinte: nesse momento não teremos a atenção devida do Putin. Vamos deixar isso para daqui um mês, porque não teremos atenção devida. Mas por que os Estados Unidos não gostam? Ou por que o Boris Johnson, lá em Londres, não gosta? E candidato a presidente da República, ficar batendo nessa tecla, como fizeram Ciro Gomes e Sérgio Moro? Quer dizer que se um de vocês chega à presidência, vocês vão considerar o quê? O humor da Casa Branca? O humor de gente como Antony Blinken, secretário de Estado? Como Sullivan, que foi um dos grandes responsáveis por aquela mentira que se espalhou desde 2016? Então a viagem poderia ser mais frutífera em outro momento. Mas cancelá-la, ou adiá-la, que seja, porque o Biden não quer, tenham paciência. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece, o tema de abertura editorial do Acontece com o Cláudio Zaidan, vira podcast. É o podcast Entendendo a Notícia, que fica disponível lá no nosso site, já estará lá. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.